Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Introdução à Estatística. Vamos começar? Este é o segundo vídeo da primeira aula do curso de Introdução à Estatística. Nele vamos aprender sobre métodos de amostragem. Vamos lá? Podemos usar dois métodos gerais de amostragem, o método probabilístico e não probabilístico. Métodos probabilísticos exigem que cada elemento ou indivíduo da população tenha uma probabilidade conhecida, não nula, de ser selecionado para compor a amostra. Isso garante a representatividade da população. No entanto, tem um custo alto e é demorado. Em métodos não probabilísticos, a escolha destes elementos depende em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador. Com isso, a escolha da amostra é mais conveniente, rápido e de baixo custo que os métodos probabilísticos. Contudo, a falta de exatidão devido à tendência na seleção e não há garantia de representatividade da população. Entre os métodos de amostragem probabilísticos, podemos citar a amostragem aleatória simples, AAS, amostragem sistemática, amostragem estratificada e amostragem por agrupamento ou conglomerados. Então, vejamos cada um desses métodos mais detalhadamente. Na amostragem aleatória simples, todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de compor a amostra. Ela deve ser selecionada por sorteio, nomes em pedaços de papel, ou, quando a população for muito grande, os elementos são enumerados e, em seguida, selecionados por meio de calculadoras ou computadores. Como exemplo desse método, podemos falar sobre o professor que deseja selecionar 5 alunos para apresentar um trabalho. Para tal, ele escreve o nome dos 30 alunos em um pedaço de papel e seleciona os estudantes por sorteio. A amostragem sistemática é utilizada quando a população apresenta-se organizada segundo algum critério, de modo que cada um de seus elementos possa ser unicamente identificado pela posição. Aqui, supõe-se que a distribuição dos elementos da população em uma lista é aleatória. Realiza-se a amostragem em intervalos fixos e seleciona-se aleatoriamente o primeiro elemento, entre 1 e o fator de sistematização. Depois, escolhem-se os membros da amostra a intervalos regulares. Tal fator é obtido através da divisão do número de elementos da população, N maiúsculo, pelo número de elementos da amostra, N minúsculo. E é arredondado para o número inteiro mais próximo. Por exemplo, a seleção sistemática com 20 elementos de uma população de 400 indivíduos, nesse caso o fator de sistematização será de 400 sobre 20, o que dá 20 intervalos. Suponha que foi escolhido o número 5 para a amostra. Dessa forma, a amostra será dada por 5, 25, 45, 65, dando continuidade, 365, 385. A amostragem estratificada é aplicada pensando que, dependendo dos objetos do estudo, a população ela vai ser dividida em 2 ou mais subgrupos, denominados estratos, que compartilham uma característica, seria o sexo, grau de instrução, classe social, etc. Depois de dividida a população, é aplicada uma amostragem aleatória simples em cada extrato. Os resultados da amostragem podem ser ponderados e combinados em estimativas apropriadas da população. Com a estratificação, obtemos extratos homogêneos internamente e heterogêneos em relação aos outros estratos. Nessa situação, a estratificação gera amostras mais representativas da população. O número de elementos em cada extrato é calculado com base em 2 informações. Primeiro, o tamanho que deve ter a amostra total e segundo,
como a amostra total deve ser alocada entre os estratos. As amostras dentro de cada extrato podem ser proporcionais ou desproporcionais ao tamanho do extrato em relação à população. Uma comunidade universitária é formada por 8.000 indivíduos, entre professores, estudantes e funcionários, e deve ser coletada uma amostra estratificada de 5% dos elementos da população, tomando em cada extrato 5% para a amostra, obtendo a seguinte distribuição da amostra. Então, teremos 800 professores, o que gera uma amostra de 40 elementos, 5% de 800. São 1.200 funcionários, o que gera uma amostra de 60 elementos. E 6.000 estudantes, o que gera uma amostra de 300 elementos, obtendo um total de 400 elementos na amostra, que é 5% de 8.000. Na amostragem por agrupamento ou conglomerado, os elementos da população são divididos em grupos, de forma que cada grupo seja representativo da população total. Na sequência, é tomada uma amostragem aleatória simples entre os grupos, e todos os elementos dos grupos escolhidos são analisados. A amostragem por agrupamento resulta em uma economia de custo. Por exemplo, numa pesquisa sobre desnutrição dos estudantes nas escolas públicas de um município, foram sorteadas aleatoriamente algumas escolas, conglomerados, e todos os estudantes de cada escola participaram da pesquisa. Entre os métodos não probabilísticos, podemos elencar a amostragem por conveniência, por julgamento ou por cotas. Na amostragem por conveniência, os elementos são escolhidos com base na semelhança presumida com a população e na sua disponibilidade imediata. Ela pode ser feita entrevistando clientes em um estabelecimento, fazendo contato com um grande número de pessoas em curtos períodos de tempo, além de baixo custo. Tem a vantagem de ser rápida e barata, pela fácil seleção da amostra e coleta dos dados. Contudo, não podemos avaliar quão representativa da população é essa amostragem. Por exemplo, um repórter de TV faz entrevistas na rua. Na amostragem por julgamento, a pessoa mais conhecedora do assunto a ser pesquisado escolhe intencionalmente os indivíduos ou elementos que ela considera representativos da população para comporem a amostra. É relativamente fácil de selecionar uma amostra nesse método. Contudo, a qualidade dos resultados da amostra depende do julgamento da pessoa que faz a seleção. Por exemplo, em estudos sobre o assédio sexual no trabalho, o pesquisador pode entrevistar apenas aqueles que sofreram assédio sexual no trabalho, ou pessoas que trabalham e desenvolvem pesquisas sobre esse assunto. Por fim, na amostragem por cotas, o pesquisador procura obter uma amostra que seja similar à população sobre determinados aspectos ou dimensões, considerando as características da população, como sexo, idade, classe social, entre outros. A amostragem deve possuir proporções similares de pessoas com as mesmas características da população. Por exemplo, uma pesquisa de opinião de mercado e pesquisas de marketing. Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre variáveis e dados estatísticos. Até lá!